Salmo 121, então. Vamos lá? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Muito bom falar e compartilhar sobre esse salmo. Alguns conhecem aí a nossa história como família. Sou casado com a Aline, a gente tem o Davi, de 10 anos, e nós temos um casal de gêmeos, o Miguel e a Luísa, que fizeram 7 anos agora, dia 9 de abril. E há 7 anos, Deus nos presenteou com esse salmo, e a gente refletiu muito no tempo, e revivemos esse salmo agora, esses dias, e eu queria compartilhar com vocês. A Aline estava tendo uma gravidez tranquilíssima, fomos surpreendidos que era uma gravidez de gêmeos, nenhum caso na família, em todos os ancestrais, e a gente teve aquela surpresa de ter os gêmeos, e a Aline vinha com uma gravidez tranquila, e numa ultrassom de rotina, com 31 semanas, a médica da ultrassom disse: olha, a gente precisa tirar as crianças. E aí a Aline, muito tranquila, falou: isso era uma segunda-feira, falou: quarta-feira, e converso com ela. E aí a médica da ultrassom disse para a gente assim: olha, vocês não entenderam, a gente vai ter que tirar as crianças. Você vai sair daqui agora e você vai ao consultório da médica agora. E aí a Aline: não, mas eu vou sair daqui trabalhar, eu vou sair daqui e a gente tem uma criança em casa e tem que buscar na escola. E a médica falou assim: olha, eu estou ligando para sua médica e você vai subir a Contorno, você vai subir a Avenida do Contorno agora. Quando a gente chegou na médica, a médica já estava esperando a Aline, coisas que nunca tinha acontecido. E aí a gente ficou meio assustado. E aí, com 31 semanas, nasceram Miguel e Luísa. Miguel nasceu com 1,2 kg. Quem vê eles aí hoje, né, no Ministério Infantil, no Projeto Emoções e tudo, não imagina que Miguel nasceu com peso de presunto, né, gente? 1,2 kg. Você pede o quê? Presunto, né? Luísa nasceu um pouquinho, com 1,600 kg. Peso de criança, não, de carne moída, né? Você vai, chega lá, músculo, né? Me dá aí 1,6 kg. E essas eram as nossas duas crianças, e elas começaram, e foi um parto muito agitado, a médica já tranquilizou, nada de foto, nada. Foi muito tenso, muita gente, e aí eles já saíram direto para a UTI, e a UTI do Santa Fé passou a ser o nosso refúgio, assim, né? E as pessoas mexendo com a gente, né? Comigo, com a Aline: olha, você tem fé e tal, e você é pastor, né? E essas coisas, e a gente ficava. E aí um dia, a gente saindo para uma visita, Deus nos deu esse salmo, e eu quero compartilhar com você, ou com vocês, 4 direções que a gente pode olhar, ou 4 direções nas quais olhamos e encontramos o Senhor. É sobre ele que eu quero falar. Nós não encontramos outra coisa a não ser o Senhor. Então, nós vamos conversar um pouquinho, ou nós vamos meditar um pouquinho nisso, em 4 direções que nós podemos olhar e nós encontramos o Senhor. A primeira direção está aí na primeira dupla dos versículos, né? E é legal, porque esse salmo tem 8 versículos, e eles podem... E depois a gente ficou vendo o quanto esse salmo parece com a gente, ou tinha que ser mesmo para a gente nesse momento,
Ele tem 8 versículos e ele pode ser dividido em 4 duplinhas, em 4 gêmeos, em 4 casais. E a primeira dupla são os versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa é a primeira direção que nós podemos olhar para cima. Essa era uma música. Há muito tempo atrás, as pessoas costumavam ir à igreja. Hoje não é um hábito mais nosso, né? Pós-pandemia, né? A gente não vai à igreja, ao templo, tem essa confusão aí, né? Se vai, se não vai, se tem que ir, não tem que ir. Mas nesse tempo, as pessoas iam ao templo. E elas iam ao templo cantando. Por isso que você vai ler aí no seu Salmo 121, é um conjunto de salmos chamado Cânticos de Peregrinação, Cânticos de Romagem, não sei como é dividida aí na sua Bíblia, as pessoas cantavam indo para o templo. Elas saíam de suas casas, se juntavam a caminho do templo em Jerusalém. E no natural ali, na natureza, no deserto, eles olhavam para cima. Essa é a primeira direção que eu queria deixar essa noite. Olhe para cima. E o que você vai ver quando você olhar para cima? Olhe para cima e lá você verá o Senhor. Não só os montes. Aqui em Minas a gente pode olhar para cima, na verdade aqui em Minas a gente olha para o horizonte e vê os montes, não precisa nem da gente olhar para cima. Mas a gente pode olhar e não ver simplesmente os montes. Não são dos montes que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os montes, que fez os céus, que fez a terra e que fez todas as coisas e que fez os gênios. E essa é a primeira direção. Olhe para cima. Olhe de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro não vem da vacina, embora ela seja muito importante. O socorro não vem do SAMU, embora ele seja, às vezes, o socorro que chega ali, corpo de bombeiros e tal. Mas quem usa tudo isso é o Senhor. Então, olhe para cima. Que essa semana seja uma semana de olhar para cima. Olhar para cima e ver o Senhor que fez os céus e a terra. Em volta de Israel tinham as nações, em volta de Israel tinham os povos que adoravam outros deuses, que adoravam as criaturas, que adoravam o Deus Sol, o Deus Lua, a água, o Deus... Quem fez o Sol? Quem fez a Lua? Quem fez os montes, quem criou todas as coisas foi o Senhor. E essa semana eu não sei como e por quê, ou para quê, em algum momento da sua vida, você vai olhar para cima. E eu não quero que você olhe para cima e veja a lâmpada, olhe para cima e veja o céu, olhe para cima e veja as estrelas, simplesmente. Olhe para cima e encontre o Senhor. E às vezes as pessoas ficam dizendo para a gente, olha para cima, levanta a cabeça. Mas às vezes a gente precisa também olhar para baixo. E em alguns momentos a gente até acha que é pecado olhar para baixo. Não é. Às vezes a gente precisa olhar para baixo. Olhar para baixo numa situação de humilhação, olhar para baixo numa situação de adoração, olhar para baixo. E quando a gente olha para baixo, a gente não vê a derrota. Quando a gente olha para baixo, a gente encontra o Senhor. Olha a segunda dupla aí, versos 3 e 4. Quando o povo olhava para baixo, você pode substituir o ele por o Senhor. Inclusive, essa é uma marca do Salmo. E a gente vai substituir para poder fazer a leitura. Olha, o Senhor não permitirá que você tropece. O Senhor. E para não tropeçar, às vezes a gente precisa olhar para baixo. O seu protetor, mesmo você olhando para baixo, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Então, quando você olhar para baixo e não tem perigo nenhum, e não tem problema nenhum, e não tem pecado nenhum em olhar para baixo, e às vezes a gente está de cabeça baixa mesmo. E às vezes a gente precisa olhar para baixo mesmo. Num sentido de nos
colocar diante do Senhor. E vai ter semana, e vão ter momentos de olhar para baixo. Quando os gêmeos estavam na UTI, quantas vezes eu não recebi, ou a Aline não recebeu no ombro, um tapinha aí dizendo para a gente assim, olha para cima. A gente não estava no momento de olhar para cima. E a gente olhava para baixo. E lá embaixo, a gente encontrava o Senhor. É o Senhor que não permite que a gente tropece. Porque o local, o lugar, ou as coisas de tropeçar está embaixo. A gente tropeça nas pequenas pedras, ninguém tropeça nas grandes montanhas. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Ninguém tropeça nos grandes buracos. E o deserto, o caminho para o templo, era cheio de buraco. Era cheio de pedras. Era cheio de perigos, de ameaças. Ameaças que não vinham de longe, ameaças que não vinham de cima, ameaças que vinham de baixo. A diferença, quando olhamos para baixo, é que a gente não vê os nossos pés. A diferença, quando a gente olha para baixo, não é ver a situação complicada. A diferença, quando a gente olha para baixo, é que a gente encontra o protetor de Israel. E esse é o desafio que eu quero deixar para você essa semana. Talvez é uma semana de olhar para baixo. Olhe para baixo, mas encontre o Senhor. Ele está sempre alerta. Ele está sempre, eu gosto dessa palavrinha, sempre, sempre, sempre. O protetor de Israel não dormirá. O protetor de Israel se manterá alerta. O meu, o seu, o nosso protetor. Que quando a gente olha para baixo, a gente pode encontrá-lo, ele está sempre alerta. Então, essa semana, olhe para cima. E encontre não simplesmente os montes, ou os céus, ou as estrelas. Olhe para cima e encontre o Senhor. Essa semana, tire um tempo, olhe para baixo, se ajoelhe. Talvez tenha tanto tempo que você não entra no seu quarto, talvez tenha tanto tempo que você não se ajoelha, talvez tenha tanto tempo que você não olha para baixo e conversa com Deus de cabeça baixa. Ele não dorme, ele não troca de plantão. Ele está ali. E quando a gente olha para baixo, a gente encontra o Senhor. Uma terceira direção que nós podemos olhar é olhar para o lado. Está aparecendo aí, né, para a galera nova, as gravações do Rios, né, quando a gente faz assim, aí aparece uma caixinha, a gente faz assim, aparece outra caixinha, aí você pode fazer assim agora e aparecer outra caixinha. E sabe o que vai estar escrito nessa caixinha? O Senhor. Quando a gente olha para o lado, a gente não vê simplesmente os amigos. Quando a gente olha para o lado, a gente não vê simplesmente quem está com a gente nos ajudando. Quando a gente olha para o lado, a gente não simplesmente vê alguém como a gente. Quando a gente olha para o lado, a gente pode ver o Senhor. É outra dupla, versículos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está ao seu lado. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Então, talvez essa semana vai ser uma semana de olhar para o lado. Estamos precisando olhar para o lado. Estamos precisando de olhar para o próximo. Estamos precisando de olhar para aquele que sofre, para aquele que precisa das cestas, como nós falamos. Mas quando você olhar para o lado, olhe para o lado e encontre e veja o Senhor. O povo que ia pelo deserto cantando, o povo que ia pelo deserto orando ao caminho do templo, eles precisavam ser protegidos. Eles não só precisavam ser protegidos por cima, ou eles não só precisavam ser protegidos por baixo, mas eles precisavam ser protegidos pelo lado. E o salmista diz para a gente, o Senhor é o seu protetor. O Senhor que nos protege como sombra, ele está à nossa direita.
Direita é lugar de proteção. Direita é lugar de cuidado. E ele está ali, de dia e de noite. Ouvimos aí no início sobre as noites sem dormir, as noites mesmo com medicamento, às vezes elas são noites sem dormir. Mas sabe quem está ali à noite? O Senhor. O Senhor está ali. O Senhor está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Para nós, talvez seja muito claro os perigos do dia. Nós somos ocidentais, nós somos ligados ao dia, aos perigos do dia. Nós temos uma rotina de trabalho do dia, e nós sabemos os perigos do sol quente, nós sabemos os perigos do dia, e às vezes a gente não tem uma ligação grande com a noite, mas tem também os perigos da noite. A claridade da lua fere no deserto. Por isso o salmista está escrevendo isso. Os animais saem à noite no deserto para caçar. Os peçonhentos, os perigosos, os animais estão ali à noite. Na lua, de dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua. Não tem o perigo da lua. Não tem os perigos da noite, porque o Senhor está ali. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode lembrar de Elias. Se você não conhece, depois você pode ir lá, 1 Reis 19. Elias diz, Senhor, estou sozinho. Senhor, não tem ninguém ao meu lado, não tem ninguém à minha direita, não tem ninguém à minha esquerda. Senhor, estou sozinho. 1 Reis 19. Um anjo dá uma ordem e diz para ele assim, olha ao seu redor. E ao redor tinha a provisão do Senhor. Ao redor tinha pão e água. Uma outra referência, 1 Reis 19, e aí também para facilitar para você, olha, João 19, Maria, vendo seu filho Jesus sendo crucificado, talvez olhou para o lado e disse assim, é Deus, a gente pensa que só Jesus disse, né, Deus meu, por que me desamparaste? Mas talvez Maria olhou e falou, e aí, meu filho? João, o discípulo amado, e aí? E aí? Jesus diz para ele, olha aí para o seu lado, está a sua mãe. E Jesus diz para Maria, olha aí para o seu lado, está o seu filho. Quem vai cuidar de você? De dia o sol não vai te ferir, Maria. João, o sol não vai te ferir à noite. Elias, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. E é a provisão do Senhor que vem para a nossa direita e para a nossa esquerda. Davi olhou para o lado e encontrou Jonatas. Barnabé olhou para o lado e estava Paulo. Paulo olhou para o lado e ali estava Barnabé. Ali estava o Senhor. E agora, Pedro olhou para o lado e o Senhor estava ali, através de João. E João olhou para o lado e o Senhor estava ali, através de Pedro. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, entre os que nos ajudam. Então, essa semana, olhe para o lado, mas não veja só as pessoas. Olhe para o lado e não vejam só os seus amigos, embora eles sejam muito importantes. Olhe para o lado e não veja só o seu esposo, a sua esposa, seus pais, seus filhos. Olhe para o lado e encontre o Senhor, de dia e de noite. E aí vem a dupla final, os versículos 7 e 8. Esses versículos são especiais para a gente. O salmo todo é especial, mas esses versículos são especiais. Num dia tenso das nossas idas à UTI do Santa Fé, a gente chegou lá, eram 8.
tinham 8 berços. Desses 8 berços, dessas 8 incubadoras, 2 eram nossas. Então, a gente tinha um pouquinho mais de chance de ser incomodado do que as outras pessoas. E aí, a gente já estava acostumado com isso. E chegamos lá, a visita foi interrompida e as enfermeiras não falavam muita coisa. Elas só pediam para todos os pais saírem. E nós saímos. A gente não sabia por quê, tinha tido algum apito em algum berço, e aí todos os pais têm que sair para depois alguns voltarem. E esse foi o dia que chamaram a gente para sair. Então nós saímos, tem uma antessala onde ficavam todos os pais, e aí a gente lembrou desse salmo. E aí a gente orou, a Aline e eu oramos. E a partir desse dia, o Miguel, para a gente, não passou a não se chamar Miguel, e nem a Luísa Luísa. Eles passaram a se chamar 7 e 8. Esses foram os 2 versículos que vieram ao nosso coração. Salmo 121, versículos 7 e 8. Quando nós entramos, a gente não tinha reparado isso. O Miguel estava no bercinho 7 e a Luísa estava no bercinho 8. Por isso, a partir desse dia, nós começamos a chamá-los de 7 e 8. Talvez para o Erlon aí, ou para alguns, é marcação de música. Tem uns violões aí, 7 e 8. Para alguns é marcação de dança, né? 1, 2, 7 e 8. Para outros é marcação de marcha. Para a gente, eram os nossos filhos, o 7 e o 8. Não numa questão egoísta, mas a partir desse momento a gente chegava na UTI, a gente olhava e procurava o bercinho 7 e 8. E os versos 7 e 8 diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa é a 4ª direção. Olhe para frente. Se você reparar aí, esses 2 versos estão com os verbos no plural. Nós não temos verbos no passado, nós não temos verbos no presente, nós temos verbos no futuro. O Senhor o protegerá de todo mal. Quando a gente colocou a mão em cima da incubadora, em cima do bercinho do Miguel, a gente disse isso para ele. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. A gente não tinha certeza de quanto tempo duraria, a gente não tinha certeza, e não tem até hoje, quantos dias eles viveriam ou viverão, mas a gente aprendeu a olhar à frente. A gente aprendeu a não só olhar para frente, a gente aprendeu a olhar para cima, a gente aprendeu a olhar para baixo, a gente aprendeu a olhar para o lado, mas a gente aprendeu a olhar para frente. A gente aprendeu a olhar para o futuro. A gente aprendeu a olhar para os verbos. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. A partir desse momento, as enfermeiras, linha de frente, nota 10, mas não eram elas que protegiam o Miguel e a Luísa. Nós estávamos ali, a Aline fazendo o esforço da amamentação e a gente fazendo os plantões, mas era o Senhor. E a gente olhava para a Luísa, no bercinho 8, e dizia: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. A gente sabia que ela sairia dali. A gente não sabia para onde ela ia chegar. E ela chegou na nossa casa. E o Senhor protegeu. E o Senhor protegerá a saída dela. Daqui uns dias, ela vai sair para a faculdade. Daqui uns dias ou anos, ela vai sair talvez para morar fora. Daqui uns dias ela vai sair, se Deus quiser, para um casamento.
Daqui uns dias ela vai sair para viver a vida dela. O que eu sei é que o Senhor protegerá a saída, como protegeu a chegada. E eu posso, como pai, olhar para frente, desde agora e para sempre. Eu não sei quanto tempo é o para sempre, mas para mim, o para sempre é eternidade. É olhar para frente. Olhar tão para frente que encontra a eternidade. É olhar tão para frente que os nossos olhos ultrapassam os horizontes e encontram a eternidade. E esse é o desafio que eu quero deixar para você essa semana. Olhe para frente. Não um para frente que traz ansiedade. Olhe para frente na certeza de que é desde agora e para sempre. Essa é a frase que eu queria deixar para você essa semana. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Talvez a gente poderia fazer uma hashtag dessa semana, né? Não sei o quanto você vai estar aí com as redes sociais, mas você pode fazer uma hashtag essa semana, olha, desde agora e para sempre. Oramos por algumas pessoas e talvez você possa passar um desses versículos para elas. Às vezes a gente não sabe o que dizer para as pessoas que estão passando por momentos tão difíceis e tão complexos. Você pode dizer para elas, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Um desafio que eu quero deixar para você é decorar o Salmo 121. Talvez você ainda não decorou esse salmo. Talvez você não sabe um salmo de cor. Salmo 121. Desde agora e para sempre. As pessoas estão dizendo aí, estamos vivendo momentos de fé. É preciso ter fé. É preciso ter esperança. É preciso olhar para frente. É preciso ter fé. É preciso ter esperança. É preciso ter amor. Ah, é preciso ter amor. Vamos amar as pessoas. Sim, tudo isso. É preciso ter fé, é preciso ter esperança, é preciso ter amor, mas a pergunta é: em quem? Os mais antigos aí vão lembrar que a gente cantava: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Esse é o mais importante. O Senhor. Não é a fé, não é a esperança, não é o amor, não. É onde está firmado. E está firmado no Senhor. Então, essa semana, lembre-se disso. A nossa esperança, a nossa fé estão firmados no Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Essa semana, esses últimos dias do mês de abril, olhe para cima e encontre o Senhor. Olhe para baixo. Tire um dia dessa semana para sua devocional, momentos no seu dia para se ajoelhar e olhar para baixo e encontrar o Senhor. Essa semana, olhe para o lado. Faça o exercício e encontre o Senhor. Essa semana, olhe para frente. Não com ansiedade. Não só olhando para os desafios, mas olhe para frente e encontre o Senhor. Desde agora e para sempre. Feche os seus olhos aí, abaixa a sua cabeça. Tem um tempo. Escolha um desses versículos para o seu coração, para a sua vida.
Escolha uma dessas direções. Talvez a que mais te tocou foi olhar para cima. Talvez a que mais te tocou foi olhar para baixo. Talvez você pensou assim, nunca tinha pensado nisso. Então, olha para baixo, olha só. Talvez essa seja uma semana de olhar para o lado, mandar uma mensagem para alguém e encontrar o Senhor. Talvez você está tão desanimado, desesperançoso com o futuro. Olhe para frente e encontre o Senhor, desde agora e para sempre. Que esse Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Tenha esse tempo aí de oração, colocando a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E que Ele te abençoe, desde agora e para sempre.